Recentemente, o Rafael Bittencourt ficou um pouco em cima do muro, podemos dizer assim, com relação da pergunta: qual é melhor, Xamã ou Almar? E aí, pra vocês, qual é melhor, Xamã ou Almar? Eu sei que muitas pessoas gostam de falar assim: ah, essa comparação é ruim, as duas bandas são excelentes, as duas bandas são boas, vamos sempre curtir as duas bandas. É claro, meus amigos, vamos curtir sempre as duas bandas. Mas aquela pitada, aquela cutucada na ferida a gente sempre gosta de fazer, não é verdade? Então, estou aqui para falar para vocês, para mim, na minha opinião, com conceitos por cima de algumas situações que eu enumerei aqui, qual seria melhor, Xamã ou Almar, certo? Já deixa seu comentário aqui na descrição do vídeo, aqui nos comentários bonitinho, qual para vocês é melhor, o Xamã ou o Almar, certo? Enfim, pessoal, Xamã e Almar são vertentes, podemos dizer, isso aqui, ó, do Angra, certo? São bandas que são vertentes do Angra. Saiu ali, entre aspas, do Angra. Por que eu falo entre aspas? Porque quando o Almar foi criado, o Edu Falaschi, que é o proprietário praticamente do Almar, ele estava no Angra ainda, tá bom? Só que quando o Xamã foi criado, no começo dos anos 2000, o André Matos, o Luiz Mariucci e o Ricardo Confessori não estava, certo? No Angra, já tinha saído já, ok? Então tem essa situação. Enfim, então são vertentes que saíram do Angra, bandas que saíram do Angra. De um lado nós temos o Edu Falaschi, que tem uma carreira muito significativa no Angra. Do outro lado nós temos o André Matos, que também tem uma carreira significativa e gigantesca com relação ao Angra, ok? Mas, em todo caso, porém, entretanto, contudo, todavia, porquanto, eles desmembraram e fizeram outros projetos, outras bandas, ok? Vamos lá, eu coloquei 5 categorias aqui pra vocês e eu quero... Vocês podem opinar também aqui nos comentários, tá bom? Vocês podem opinar aqui nos comentários, na opinião de vocês, ok? Eu coloquei a categoria CDs, eu coloquei a categoria DVDs, a categoria mídia, no caso mídia, o que vazou, o que é propaganda, o que é isso, o que é aquilo, o que a mídia falou sobre... músicas e revelações, tá bom? Coloquei essas 5 categorias com relação a isso. Bom, CDs. As duas bandas lançaram 5 CDs, ok? Eu até tinha falado assim, nossa, o Xamã lançou só 4 CDs, mas aí eu lembrei que existe o último CD que foi lançado também, que eu nem lembrava mais, tá? Bom, vamos começar pelo Xamã, que foi a primeira a ser formada, aqui ó, pra vocês. Então nós temos aqui, ó, o Ritual, tá bom? Do Xamã. O Ritual. Nós temos o Reason, tá aqui, ok? O Reason, do Xamã. Aí nós temos uma situação desagradável. Mais um desmembramento. Assim como aconteceu no Angra, aconteceu no Xamã também, ficando apenas o baterista, o Ricardo Confessori, colocando outros integrantes da banda. Aí posteriormente nós temos o Immortal, tá aqui pra vocês, o Immortal. Nós temos o Origins, aqui. Nós temos o Origins. E por último, não menos importante, nós temos o Risco, que também já é, entre aspas, uma nova troca. Nesse caso, apenas do vocalista, né? Porque o André Matos veio a falecer nessa situação aqui e acabou deixando a cargo do grandíssimo Alírio Neto, ok? Aqui o último CD. 5 álbuns. Aí com o Almar, nós temos aqui, ó, o Almar, Edu Falaschi, por isso que eu falo, a carreira do Edu Falaschi começou aqui, ó, na minha opinião. Este aqui, ó, se você ler aqui, tá escrito Edu Falaschi Almar. Pra mim, o álbum se chama Almar e a carreira do Edu Falaschi começa aqui, na minha opinião. Acho que ele pensou nisso também, mas depois ele já acabou mudando, mas enfim, não sei, tá? Então tá aqui pra vocês. Esse aqui é um projeto, não tem membros brasileiros, tá? Tem vários membros de outras bandas internacionais. Ele fez aqui apenas como um projeto. Só no segundo álbum, nesse aqui, ó, no Fragile Quality, que já começou membros relacionados aí ao metal nacional, ok? Esse aqui é o segundo. Esse aqui é o terceiro, sensacional, o Motion, ok? Terceiro álbum.
O Unfold, maravilhoso também este álbum, tem a música chamada Believer, que é sensacional. O Wings of Revolution também é muito boa, I Do é maravilhoso, enfim, tá? E o não menos importante, o Evil, que pra mim, de todos os álbuns do Almar, na minha opinião, é o mais fraco, tá bom? Na minha opinião, é o mais fraco. Então, com relação aos álbuns, com relação à primeira categoria de álbuns, Almar ou Xamã, certo? Eu vou falar pra vocês, pra mim, ok? Infelizmente, pelo desmembramento que aconteceu com relação ao Xamã, o Xamã tava vindo numa consistência muito grande, fazendo o Ritual, posteriormente o Reason, tava numa consistência legal, a banda se desfaz. Aí fica só apenas o Ricardo Confessor, chama outras pessoas super competentes, são maravilhosas também no que elas fazem. Mas assim, são bons álbuns, tá? O Origins e o Immortal são bons álbuns. Só que assim, o Almar, ele conseguiu fazer... Cara, esses 3 álbuns aqui, ó, do Almar... O primeiro é sensacional também, tá? O primeiro é sensacional. Vamos colocar os 4 álbuns do Almar. Esses 4 álbuns do Almar são perfeitos, cara. Assim, nível atrás de nível. Esse aqui, ó, é moderno pra caramba. Tem uma modernidade no som, tem um peso no som que vocês não têm noção, cara. Isso aqui é sensacional. Os outros seguem ali também uma linha mais heavy power, aquela coisa toda. Mas esse álbum aqui também é maravilhoso, tá? Então assim, na categoria de CDs, Almar 1-0 na minha opinião. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, tá bom? Segunda categoria, DVDs. Meus amigos, não tenho o que falar, né? O Almar não lançou DVD, tá? Até procurei aqui algumas coisas relacionadas ao Almar. Se eles lançaram realmente DVD, procurei, não existe. E mesmo se existisse, é muito complicado ganhar do Ritual Live, né? Mas que assim, é uma briga injusta. Até porque o Ritual Live, aqui na Metal... A Enciclopédia do Metal, né, o Metal Archives, foi lançado em 2003. Nós já estamos em 2024, ok? Já foi aí praticamente 21 anos. E até agora, pra mim, nenhum DVD de metal nacional conseguiu bater o Ritual Live. Certo? Eles lançaram outros DVDs também, tem o Anime Alive em 2008, nós temos aí o Alive Xamã com orquestra, aquela coisa toda. Foi lançado outros DVDs também, o Xamã com o Thiago Bianchi, né, o Léo Mancini, né, o Quesada. Mas, em todo caso, por entretanto, contudo, todavia, porquanto, o Ritual Live está nos nossos corações, com toda a certeza do mundo, 1-1. Ponto pro Xamã, ok? Próximo, mídia. Os dois tiveram uma mídia muito interessante, saía várias e vários lugares, né? Saía na MTV, saía clipes e mais clipes, né? Da questão relacionada a tanto o Almar quanto o Xamã, saía ali os clipes do Reason, do Ritual, né? Saía do... quer ver? O do Motion também saiu bastante coisa, do Free Quality, do Unfold, em revistas, Road Crew, Rock Brigade, tinha pra tudo que é lado, blogs e mais blogs falavam sobre o assunto relacionado ao Almar e Xamã, aquela coisa toda. Mas, em todo caso, por entretanto, contudo, todavia, porquanto existe uma situação assim, que deu um ponto muito gigantesco com relação a essas coisas. E eu estou falando de Globo Plim Plim. Pra você que eu já falei Globo Plim Plim, tem toda certeza que você já sabe o que eu vou falar. A música Fairy Tail do Xamã conseguiu entrar em uma novela. A música Fairy Tail do Xamã
conseguiu entrar numa novela, coisa que até hoje eu não lembro de outra banda de metal assim. Pode ser que tenha alcançado um sucesso, uma mídia e uma situação tão grande assim com relação à exposição, ok? Então assim, o Xamã conseguiu isso, a música Fairy Tail, que era pra ser do Angra, só pra vocês terem uma noção, a música Fairy Tail era pra estar no álbum Fireworks, só pra vocês terem uma noção aí, a música Fairy Tail, mas foi muito rejeitada ali, não sei se por todos ou apenas pelo Kiko e pelo Rafael, até porque depois o Ricardo e o Luiz Mariucci aceitaram no Xamã, então pode ser, eu não sei, tá? Mas ela foi lançada aí numa novela, ok? Então alcançando pessoas que praticamente eram inalcançáveis com relação ao heavy metal. A novela O Beijo do Vampiro, né? O Fairy Tail também entrou naquela coletânea Love Metal, que é uma coletânea que tem Scorpions, tinha Bon Jovi, tinha Skid Row, tinha outras e outras bandas. Se não me engano, tá na coleção número 3, Love Metal 3, que vai até o 3, né? Tem o 1, 2, o 3 e o especial, ok? Então tá no terceiro álbum ali do Love Metal. Então, com relação à mídia, ponto pro Xamã. Então, 2-1 pro Xamã, certo? Quarta categoria, revelações. Quando a gente fala de revelações, nós estamos falando, eu estou pensando aqui, músicos que foram revelados pela determinada banda, ok? Então nós temos de um lado o Almar, nós temos do outro lado o Xamã. Aqui, como a gente pode analisar, eu vou analisar para vocês com relação a... Vamos começar pelo Xamã. O Luiz Mariucci, o Ricardo Confessore e o Fábio Ribeiro, eles já eram cantores, eles já eram instrumentistas já do Angra, já participaram do Angra, então não é uma revelação, certo? Só que assim, uma das grandes revelações do Xamã é o Hugo Mariucci. A revelação principal do Xamã é o Hugo Mariucci. Você pode falar assim, mas o Risco tem o Alírio Neto. O Alírio Neto já era conhecido da banda Cálice, tem aí Jafar Temes, né? Nós temos ele fez o Jesus Christ Superstars, ok? Nós temos aí também o Léo Mancini, o Thiago Bianchi, ele já fazia parte da banda Karma, tá? E o Júnior Carelli também já tinha tocado com algumas outras pessoas, assim como o Fernando Quesada também já tinha tocado com algumas outras pessoas, mas também não deixa de ser uma revelação. Mas a grande revelação principal do Xamã foi o Hugo Mariucci. Mas ele já tinha a Firebox, que chama? A banda que ele tinha com o irmão dele? Eu não lembro agora. Hansi Ford, Firebox, eu acho, se eu não me engano, é só do Luiz Mariucci. Ele já tinha o Hansi Ford, né, que não era aquela tanta coisa, aquela situação que o pessoal, nossa, isso, aquilo. Mas depois que veio realmente o Xamã, aí falou, opa, pera lá, em todo caso, por entretanto, contudo, Todavia, por quanto, olha esse cara aqui, certo? Ainda mais no DVD do Xamã ali, do Ritual Live, ele fazendo praticamente, claro, que acho que vai ter ali na edição, algumas guitarras que eles foram colocando no final, mas enfim, tá? E o Hugo é a grande revelação aqui do Xamã. Mas por outro lado, nós temos o Almar. E nós temos aqui, além desses dois grandes nomes de peso que eu vou falar, que assim foram grandíssimas revelações para o Almar, nós temos outras pessoas. Nós temos outras pessoas como, por exemplo, o Diogo Mafra, que está aí até hoje com o Edu Falaschi, tá? Nós temos o Rafael Dafras, o baixista, que tá até hoje aí com o Edu Falaschi tocando também. Mas assim, duas revelações que eu falo que assim são sensacionais. Primeiro, o Paulo. O grandíssimo e querido Paulo, que infelizmente nos deixou em 2014. O Paulo, ele era um guitarrista, assim, que você olha, ele era... Não tem palavras pra descrever, mano. Ele era sensacional naquilo que ele fazia. Ele tinha um peso na guitarra. Ele tinha uma mão pesada na guitarra. Que, assim, era sensacional o que ele fazia.
Era sensacional. Tem vídeos e vídeos no YouTube mostrando o Paulo fazendo a gravação, fazendo, né, os cortes ali com relação às músicas que eles estavam gravando do álbum. Ele já estava, se não me engano, doente, infelizmente ele veio a falecer, né, uma doença. Mas assim, ele parecia ser uma pessoa super, gente fina, bacana pra caramba, um cara assim que dava vontade de chegar e ficar abraçadinho com ele, assim, Paulo, me abraça aqui, fica juntinho aqui comigo, assim, e não desgruda. Esse era o Paulo, pra mim, na minha opinião, tá? Assim, sensacional. E o outro cara, o Marcelo, né? Marcelo Moreira. Marcelo Moreira, não, Marcelo Barbosa. Marcelo Moreira era o baterista. O Marcelo Barbosa, que é o guitarrista hoje do Angra, né? Que também é uma revelação aí com relação... mas a gente já tocou em outras bandas, no Cálice, da Avenger, enfim. Não deixa, assim, também de ser, na minha opinião, uma grande revelação. Mostrou para muitas pessoas quem é Marcelo Moreira. Algumas pessoas não conheciam Marcelo Moreira antes. Foram conhecer no Almar e hoje no Angra, certo? Nesse caso, essas duas grandes revelações da guitarra, tanto o Paulo quanto o Marcelo Moreira, Marcelo Barbosa. Tô falando Moreira, mas é o Barbosa. O Marcelo Barbosa e o Paulo, certo? Quanto do outro lado, o Hugo Mariucci. Ponto pro Almar. 2-2. E o último, eu escolhi ímpar justamente para não ter empate, tá? Porque, ponto pros dois, todo mundo feliz. Não, gente, acho que a brincadeira é mais com relação a isso. Músicas, tá? Músicas que não saem da nossa cabeça com relação a tanto Almar quanto Xamã, ok? Claro que, em todo caso, por entretanto, contudo, todavia, porquanto, essa é muito... Todas são individuais, né? Acho que todas são muito assim, eu acho que melhor isso, eu acho melhor aquilo. Mas música, eu acho que é muito mais ainda, porque ela toca em cada um de um jeito um pouco mais diferente, né? Às vezes eu ouço Fairy Tail, pode me passar uma sensação diferente de uma outra pessoa que ouve Fairy Tail, né? Então assim, são diferentes, eu acho que isso é válido, ok? Então assim, nós temos várias e várias músicas, por exemplo, do álbum Unfold, que eu acho interessante. A Believe, eu já falei, a Wings of Revolution, a Farewell, eu gosto bastante. Do Motion, que é mais pesadão. A Trace of Trade, a Zombies Dictator. Meu inglês, você sabe que é maravilhoso. A Living and Drifting. The Frage Equality. A Birds, a Magic Flame, cara. Nossa, que música linda, Magic Flame. Inclusive eu vou ouvir, acho que esse álbum depois que eu terminar essa gravação. Aqui nós temos a King, é muito fantástica. A Primitive Chaos eu acho fantástica. A do Ivo é um álbum que eu não sou muito daquela coisa toda, isso, aquilo. Mas eu vou ficar com o Xamã. Eu vou ficar com o Xamã porque assim... O Ritual, ele é um dos poucos álbuns, na minha opinião e na minha concepção, que toda vez que eu vou ouvir o Ritual, eu vou ouvir... Claro que todos os álbuns eu faço isso. Mas, cara, não tem música ruim. Esse álbum aqui, pra mim, que está autografado pelo querido Dedé Matos, que Deus o tenha, este álbum aqui, na minha humilde opinião, não tem música ruim, cara. Eu não consigo... Blind Spell é boa. Ritual é boa. Time Will Come, maravilhosa. A For Tomorrow, maravilhosa. A Pride, putz, não tenho o que falar. A Here I Am, todas são... Até a introdução, né? Até a introdução são músicas fantásticas, este álbum aqui. Esse álbum aqui, pra mim, é excelente do começo ao fim. Claro que eu falo pra vocês, todo álbum você tem que ouvir do começo ao fim. Até porque o artista, ele desenvolveu o álbum pra ser ouvido desse jeito, do começo ao fim. Por que ele colocou essa música especificamente como a quarta música? Por que ele colocou a música especificamente como a sexta, ou a sétima, ou a oitava, ou a primeira música?
Tem um conceito por trás disso. Todo álbum você tem que ouvir do começo ao fim. Mas este álbum aqui, eu ouço do começo ao fim, não tem música ruim. Eu não consigo colocar música ruim nesse álbum. Não consigo falar, cara, pula essa música aí, já essa música é chata. Nossa, não consigo. Não consigo. Então, não só por esse álbum também, o Reason também é excelente, tá? O Reason também é excelente, tem várias e várias músicas, como por exemplo, a regravação More, a Innocence, a Iron Soul, a Trail of Tears. Cara, são fantásticas músicas também, assim como, por exemplo, no Immortal. Nós temos a In The Dark, nós temos a Immortal, nós temos a Tribal by Blood. No Origins, nós temos aqui cadê a... Eu vou mostrar pra vocês. A Blind Messiah, a Infernal Real, enfim. Muitas músicas sensacionais. O Rascal é um CD que eu ainda não ouvi muito bem, pra falar a verdade. Já ouvi algumas vezes, mas assim, ainda tô engajando ele, ainda tô assim devagarzinho, apesar que já lançou, já faz um bom tempo já, certo? Mas nesse caso, com toda certeza, ponto para o Xamã. E é isso aí, pessoal. Vamos chegando ao fim do vídeo, tá bom? Xamã 3, Almar 2. Então, o Xamã, na minha opinião, ganhou em DVDs, ganhou em mídia e ganhou em música. E o Almar ganhou em CDs e revelações, ok? Então, ganhou nessas duas situações aí. Quero saber vocês, deixem aqui nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. Pode ser que, assim, eu tô totalmente equivocado. Faz um textinho bonitinho aí, falando assim, Ederson, eu acho isso e isso, eu acho melhor esse aqui, eu acho melhor aquele ali. Claro, toda uma questão de brincadeira, os dois são excelentes. São duas bandas fantásticas. Eu gosto muito das duas bandas, inclusive tenho todos os CDs aqui dessas bandas. E eu quero saber a sua opinião, tá bom? E outra, não deixe de se inscrever no canal, meus amigos. Não deixe aí de compartilhar para todos os seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu, fui.